Olá, pessoal. Essa aula no Centro de Mídias, ela foi trabalhada no dia 8 de março, 10 de março, 5 de abril e 7 de abril. Eu vou fazer bem resumido, bem uma tarefa só, porque vocês estão com prova para fazer essa semana, tá? Então, eu escrevi aqui para você ter escrito o que é cada coisa. Então, o que é estatística? Estatística é uma organização de dados de uma maneira que interesse a alguém, para estudo, para análise, para construção. Essa matéria, gente, para vocês que estão estudando, ela é muito importante no ramo de TI. O que é TI? É o uso dos dados para empresas. Como que a empresa vai produzir, vai ganhar alguma coisa com esses dados, né? A área que mais está em alta hoje em dia no mercado de trabalho são profissionais na área de tecnologia da informação, tá? Primeiro, a gente tem o rol de informações. O que é o rol de informações? O rol de informações é quando você tem os dados de uma maneira que eles não têm uma organização, eles estão todos bagunçados, tá? Aí você organiza esses dados ou em tabela, né, ou em gráfico. Na primeira coluna da tabela, geralmente você tem o assunto que você vai trabalhar. Na última linha, o total. Na primeira coluna, você vai colocar o FA. O FA pode ser escrito assim, FA maiúsculo ou FA minúsculo. O que é FA? FA é a frequência absoluta, é a quantidade de dado em número, em quantidade numérica. Na segunda coluna, eu deixei ela grande porque nós vamos colocar as continhas aqui. Você tem o FR, pode ser escrito maiúsculo ou minúsculo. FR é a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a conversão desses dados em porcentagem. Quer dizer, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas de um total de 30, quantos por cento esse 10 é de 30? Aí eu coloquei um exemplo aqui bem pequenininho para a gente trabalhar. Dei uma atividade para 20 alunos. Destes, não entregaram os alunos, os números, esses números aqui. Entregaram os números, esses números aqui. Tá vendo? Você tem aqui o rol de informações, né? Então, a área da tecnologia é você dispor esses dados de uma maneira que a pessoa entenda melhor. Então, nós vamos dispor aqui. Então, não entregaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas não entregaram. Então, não entregaram 8 alunos. Se são 20, 8 entregou, vou ter 12 aqui, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O total aqui, ó, sempre tem que estar o total que você está trabalhando. 20. Aí, lembra da tarefa da aula passada? Como que eu sei 8 é quantos por cento de 20? Você pode montar uma regrinha de 3, né? Você pode montar uma regrinha de 3 assim, ó. 100% são 20 alunos. Quantos por cento é 8? Aí você multiplica em cruz, né? Ou você simplesmente monta a parte que eu quero estudar dividido pelo total, que é 20. Aqui 12 dividido por 20. E aqui vai ter que dar 100%, que é o total. Aí pega 8, divide por 20, vai dar 0,4.
E 12 dividido por 20 vai dar 0,6. Como eu quero porcentagem e minha divisão deu uma casa só, se der um monte de casa, você arredonda. Por exemplo, se der assim, 0,38456, infinito. Você vai arredondar, você vai andar duas casas, né? Igual na tarefa passada. Uma, duas. Então, vai ficar 38,45. Aqui, como é 5, você pode arredondar para 5. Então, aproximadamente 38,5. Se aqui fosse, por exemplo, 3, ficaria 38,4. Você não sobe aqui, tá vendo? Se for 5 mais que 5, você sobe aqui, tá? Aqui, como o nosso deu uma casinha só, a gente vai acrescentar um 0 aqui. Para andar duas casas, para ser o porcento. Então, 40% e 60%. E aí, você monta o gráfico que você quer, tá? Os gráficos, eles são divididos assim, ó. Se eu faço gráfico de barrinha, uma barrinha longe da outra, aqui tem que ter a mesma medida, tá? Então, se aqui, por exemplo, tiver 1 centímetro, todos têm 1 centímetro. E a largura da barrinha também. Se você fizer a largura da barrinha de 1 centímetro, todas têm que ter a mesma largura, medidinho. Geralmente, a gente faz isso aqui no computador, né? Vai lá em inserir dados, gráficos, escolhe o gráfico que você quer, seleciona a tabela, o gráfico sai pronto, né? Tem outro tipo de gráfico, que é esse aqui, ó. Professora, isso aqui não é um gráfico de barra? É, mas vocês estão vendo que a barrinha tá tudo grudadinha? Esse tipo de gráfico, ele é chamado de histograma, tá? E o histograma, ele serve para fazer uma linha que chama ogiva. Como que é a ogiva? A ogiva você faz assim, ó. Você pega o ponto médio da barrinha no meio, tá vendo? Ó. Pega o meio da barrinha. E aí você vai ligar. Vai formar um gráfico de linha em cima do gráfico de barra, tá vendo? Quando a gente faz esse gráfico aqui, você faz a barrinha bem apagadinha. Ops, esqueci um aqui embaixo. Essa linha chama ogiva. É a que a gente usa nos dados de bolsa de valor. Aí o pessoal apaga as barrinhas, fica só a ogiva, quer dizer, quanto daqui para cá, quanto ela subiu. Daqui para cá, quanto ela subiu. Daqui para cá, quanto ela subiu, né? Vê melhor lá. Fica assim, ó, tá vendo? Sem a barra, né? Isso é um gráfico de linha, tá? Pode fazer o gráfico de linha sem a barra também. Você só marca os pontinhos e vai ligando. Esse aqui é outro tipo de gráfico. Só que ele usa o desenho. Ele é chamado de pictograma. Em vez de você fazer barrinha, você faz desenho. Esse é o gráfico de linha. Esse de barra, né? Tá crescendo, tá diminuindo. E esse é o de setor circular. Falou? A gente não vai ficar trabalhando com construir gráfico, não. Aí, nós vamos aqui. Não quer virar. Peraí, gente. Calma aí. Média, mediana e moda. Isso aqui é chamado de indicador. O que é o indicador? É que indica uma quantidade que você quer. Então, o que é a média aritmética? A média aritmética, ela não é um dado real.
É como se todo mundo recebesse a mesma coisa, quanto cada um receberia. Por exemplo, um jogador recebe 100 mil reais e o outro recebe 10 mil reais. Você vai somar 100 mil mais 10 mil, 110 mil. Como são 2 jogadores, 110 mil dividido por 2 vai dar 50 um pouquinho. Como se cada um ganhasse 50 mil e um pouquinho. Mas não é verdade, porque o outro só ganha 10. Entendeu? Mediana é um valor médio que está no meio de todos os dados. E moda é o que tem mais. O dado que mais tem. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um vendedor ambulante ganhou em 8 dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos esses valores aqui em 8 dias, né, em reais. Ele ganhou por dia. Qual foi a média de vendas? Então, o símbolo de média, esqueci de pôr aqui, é MA. O símbolo de mediana é MD. E o símbolo de moda é MO, tá? Tô pensando no N, é um M, tá? Então, qual é a média aritmética? Como são 8 valores, eu vou somar os 8, 100, mais 80, mais 30, mais 20, mais 30, mais 30, mais 50, mais 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou dividir por quanto? Pelo número de valores que eu somei. Então, se eu somar 5 valor, eu divido por 5. Se eu somar 4 valor, eu divido por 4. Se eu somar 3 valor, eu divido por 3. Entendeu? Então, como eu somei 8 valor, divido por 8. Então, a média aritmética vale. Essa soma aí deu 490. Dividido por 8, eu vou ter uma média aritmética de R$ 61,25 por dia. Quer dizer, é como se o vendedor, em vez de ele vender R$100 no primeiro e 80 no segundo, ele vendesse R$ 61,25 em todos os dias. É a média de venda dele, entendeu? Então, não necessariamente que ele vai vender 61, mas ele pode ter picos para mais ou picos para menos, né? Mas isso é uma média de venda para facilitar o cálculo. Qual foi o valor mediano de venda? Bom, para você saber o valor mediano, se você tiver os dados em tabela, fica mais fácil. Mas se você não tem, você tem que colocar eles em ordem crescente. Então, por exemplo, aqui o menor é o 20. Depois eu tenho 1, 2, 3, 30. 1, 2, 3, 30. Vou riscando para não perder. Depois eu tenho um 50. Depois eu tenho um 80. Depois eu tenho um 100. E por último, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 valores, quem que tá no meio? Seria o quarto valor, né? Mas olha só. 1, 2, 3. Esses dois aqui seria o valor central. Tá vendo que não tem um número no meio? Então, se eu tivesse um número ímpar, se fosse, por exemplo, 9 valores, eu contaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 seria o número que tivesse aqui no meio.
Quando o número é par, o que você faz? Você pega os dois centrais e faz uma média aritmética dos dois, que é aquele lá de cima, tá vendo? Então, eu vou pegar 30 mais 50 e vou dividir, quantos valores eu somei? 2. 80 dividido por 2, eu vou ter uma mediana de R$40. Quer dizer, o valor mediano dele, no meio de todos os dias, ele vendeu R$40. Se o número for ímpar, por exemplo, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Qual que é a mediana dele? Então, você vai pôr em ordem. 5, 6, 7, 8, 10, tem 2 10 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Qual o valor do meio? Você conta 1, 2, 3, né? 7, metade do 7 seria 3,5. Então, 3 para cá, 3 para cá. Quem que tá no meio? O 8. Então, a mediana é o 8. Tá certo? Tudo bem? Então, o número do meio de todos os dados é a mediana. Se for ímpar, é o número do meio. Se for par, eu tenho que fazer a média aritmética dos dois. Tem que fazer a média aritmética dos dois centrais, tá bom? Tudo bem? E o que é o valor modal? Gente, moda, o que é moda? Moda não é uma coisa que todo mundo tem? Não é? Então, moda é dos dados que você tem, aquele que você mais tem. Então, qual é o valor aqui que mais tem desses valores aqui? Qual que tem mais? É o 30, né? Então, a minha moda é o R$30. Quer dizer, o que ele mais, apesar da média dele ser de 61,25 por dia, o que ele mais vendeu foi R$30 por dia. Tá certo? Tudo bem? Aí eu vou dar uma tarefinha para vocês. Não precisa copiar, tá? Não é necessário copiar. Então, aqui você tem os dados de 18 alunos, tem 18 dados. Eu quero a nota média, então você vai fazer a média aritmética. Qual foi a nota mediana? Eu quero a nota do meio, né? E qual foi a moda, quer dizer, a nota que mais teve. Aqui você vai organizar numa tabela, igual eu fiz lá, com notas menores que 5 e notas maiores ou iguais a 5, tá? Aí, eu não sei se vocês já receberam esse livro aqui. Quem foi na escola hoje já recebeu esse livro. Eu vou dar uma tarefa desse livro aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui para vocês conseguirem copiar. É essa daqui, ó. Realize uma pesquisa em grupo sobre os indicadores, coeficientes, taxas e índices. Aí manda fazer em grupo, mas você vai fazer individual, tá? Agora, eu vou ler 3 linhas. Então, indicador em 3 linhas. O que é indicador? Coeficiente em 3 linhas. O que é coeficiente? Taxa em 3 linhas. O que é taxa? Índice em 3 linhas. O que é taxa? Não vou ler, não adianta ficar copiando de internet, não, tá? Você pode até pesquisar lá, mas você vai escrever com as tuas palavras, falou? Se você quiser dar um exemplo, caber nas 3 linhas, pode dar. Muito bem, bom trabalho, bom estudo, beijo.